Portanto, nós tivemos uma reunião, que é a primeira, mas não vai precisar de haver muitas outras, para definir aquilo que é um acordo de chapéu, digamos assim, que permitirá que depois nos concelhos, onde as estruturas locais o quiserem e onde as estruturas nacionais aceitarem, haja coligações com o CDS com vista às próximas autárquicas. Este acordo já aconteceu diversas vezes, simplesmente, por exemplo, o último tinha algumas deficiências, não no plano político, mas fundamentalmente no plano administrativo, e portanto tem de ser rebarbado para depois, no pós-eleições, não haver qualquer problema, estar tudo absolutamente claro, designadamente, a quem cabem as receitas, as despesas, etc. Portanto, há um entendimento absolutamente normal para que haja esse acordo político. Agora mais uma semana ou duas e será feito uma proposta de acordo e depois, enfim, um horizonte aí até meio de fevereiro, fazermos justamente a assinatura para as estruturas começarem a conversar, onde quiserem conversar, com este suporte por parte das direções nacionais. E, portanto, fundamentalmente é isto, mas agora, se quiser, o Francisco faz a declaração dele, depois a gente responde às perguntas. Claro, melhor, não é? Ok, sim, pode ser. Muito obrigado, muito boa tarde. Como já vem sendo tradição entre o PST e o CDS, hoje, no encontro que tivemos entre os dois partidos, firmámos a intenção de desenhar um acordo quadro de âmbito nacional que dê respaldo formal aos contactos entre os dois partidos com vista à formalização de alianças eleitorais que visem ter os objetivos que se pretendem, naturalmente, que é disputar câmaras eleitorais e ganhar o maior número de câmaras à esquerda. Naturalmente que isto envolverá, a partir daqui, também as nossas estruturas de base intermédias, que, tendo o respaldo jurídico deste documento que está a ser construído, poderão intensificar os seus contactos para a composição de alianças eleitorais conjuntas entre o PST e o CDS, para que as eleições autárquicas, à semelhança daquilo que já aconteceu nos Açores e na eleição do Presidente Marcelo Rebelo de Sousa, possam também ser um momento de viragem para o centro-direita em Portugal. Estamos a falar, desculpa, de um acordo de âmbito nacional, de um acordo que vai definir concelho a concelho quais serão as coligações, esses concelhos já estão definidos. O que quiser, como é que estamos a falar? Já agora, no tempo foram mais de 100 coligações, há alguma expectativa para este ano? Muito bem. Quem fala. Não, o acordo que nós vamos assinar, obviamente que não tem os concelhos onde nós vamos fazer a coligação. O acordo é um acordo global. E depois, quando se colocar a questão de um concelho, eles são todos diferentes, ou seja, a situação em Lisboa pode ser de uma maneira, em Leiria pode ser de outra, em Bragança pode ser de outra, está a ver? Portanto, depois isto tem muito a ver com aquilo que são as dinâmicas locais. Este acordo não vai dizer que fazemos a coligação neste e neste e neste e neste sítio, isso não vai especificar, vai abrir a porta a que possa ser feito onde localmente quiserem fazer e que depois seja homologado pelas direções nacionais. É isto que nós vamos fazer. No papel, já tiveram a oportunidade de conversar, nomeadamente sobre câmaras importantes como Lisboa, se é possível um entendimento do candidato único entre os dois? Se me pergunta se falámos, com certeza, senão eu estava a ser hipócrita, teve ali tanto tempo dentro e não falei sobre nada, com certeza que falámos, não é? Agora, decidir, não decidimos, e portanto, está em aberto? Está, pronto. Mais do que isso ainda não. Este acordo vai permitir o alargamento a outras forças políticas ou é um acordo fechado entre PSD e CDS? Não, este acordo não vai dizer que só há coligações com o CDS e com mais ninguém, e que onde houver uma coligação com o CDS não entra nem mais ninguém. Não vai dizer isso, porque poderá depois entrar e poderão ser feitos outros acordos. A única questão que há e que estamos de acordo é que não haverá com o Chega, mas tirando o Chega, logo se verá. Era essa a questão que eu lhe colocar. Pois. Hoje não vimos Francisco Rodrigues dos Santos descartar ligações com o Chega nas autárquicas, mas deixarem aberto para as legislativas. Gostava de perguntar qual é o posicionamento do PS em relação a essa matéria. O problema, sim, o problema está a ver, é vocês perguntam as coisas com tanta antecedência que depois esquecem-se. Bem, eu já disse há muito tempo que relativamente às eleições autárquicas
não havia coligações com o Chega. Já disse isto há muito tempo. Portanto, perguntam com tanta antecedência. Portanto, vamos lá. Agora, este ano temos eleições autárquicas e não há, já tinha dito e repito, o CDS tem a mesma posição, pronto, e portanto no acordo provavelmente essa parte estará. Obrigado. Eu aproveito a sua deixa sobre as minhas declarações hoje ao Observador, na entrevista que concedi durante a parte da manhã, que convém não nos agarrarmos apenas aos títulos que muitas vezes iludem e criam uma percepção errada sobre aquilo que eu tenho vindo a dizer praticamente ao longo do último ano. Eu já disse e fui perentório que não haverá coligações com o Chega, nem em eleições autárquicas, nem em eleições legislativas. A pergunta que me fizeram foi se haveria a possibilidade de reproduzir um entendimento de incidência parlamentar exatamente semelhante àquilo que aconteceu nos Açores. E a minha resposta foi então só a seguinte: eu estou empenhado, enquanto Presidente do CDS, em dar músculo ao meu partido para reforçar a sua implantação social e o seu peso eleitoral, para que, conjuntamente com o PSD, podermos formar uma maioria parlamentar à semelhança daquilo que já aconteceu no passado, para poder governar Portugal. E é na construção desta alternativa que o CDS está empenhado, portanto não admitirá a intromissão de nenhum outro partido à nossa direita, porque isso seria conceder à partida que o CDS estaria numa posição supletiva ou que precisaria de outras formações que nunca existiram no passado para poder governar Portugal em aliança com o PSD. Que isto fique muito claro. Outra coisa é falar-se na possibilidade um entendimento parecido de incidência parlamentar com o que aconteceu nos Açores, e o que eu disse foi, bem, o CDS não rejeita um voto pela sua origem, isto é, todos os dias no Parlamento, qualquer um dos partidos recebe votos até de forças que são diametralmente opostas, e o que eu digo é, todos os votos que o CDS puder receber para validar o seu programa, para aplicar as suas propostas ou implementar os seus valores, nós estamos disponíveis naturalmente para os receber. Portanto, não o rejeitamos pela sua origem, como de resto acontece todos os dias no Parlamento. Portanto, isto fica claro, porque muitas vezes os títulos iludem e criam equívocos, e portanto o CDS nesta matéria é muito claro, e eu já o tinha dito na reunião da Comissão de Organização do Partido em julho, que nas eleições autárquicas, concretamente, porque é disto que estamos aqui a tratar hoje, não haveria qualquer tipo de coligações com o Chega. O PSD, o nosso... Já agora perguntar, este encontro, que é apenas o segundo público entre os dois, acontece 3 dias depois das presidenciais, em que chega a ter votos, é um sinal? Não, é exatamente isso, é 3 dias depois das presidenciais, porque até às presidenciais não valia a pena estar a tratar de autárquicas, agora que se fechou as presidenciais, começou as autárquicas. O resultado das presidenciais para este efeito não conta nada, não é? Foi este resultado, podia ter sido outro, a reunião podia ter sido hoje, podia ter sido ontem ou ser no fim da semana, mas tinha de começar a fazer porque temos de tratar disto agora. Dr. Rodrigo, é óbvio que disse que Sim. Terminado o dossiê das presidenciais, começaria o dossiê das autárquicas, mas o que é certo é que há um resultado eleitoral das presidenciais. Até que ponto é que esse resultado acelera ou torna mais necessário este acordo quadro entre o CDS e o PSD para as autárquicas? Não, este acordo, mesmo das outras vezes que falamos, foi sempre algo que esteve em cima da mesa, não tratámos dele, mas sim, e neste calendário. Ou seja, eu sempre referi, como sabe, até 31 de dezembro, ponto final, nada de autárquicas. A partir de 31 de dezembro, sim. Mas, entretanto, meteram-se as presidenciais e, portanto, era uma confusão estar a tratar das duas coisas. Não quer dizer que na retaguarda nós não fomos tratando do assunto, mas em público ia começar a tratar do assunto, não. Bom, portanto, a partir de 1 de fevereiro, até foi mais cedo um bocadinho, começamos. E é isto. Tem a ver apenas com o facto de ter havido eleições presidenciais e não com os resultados que elas produziram. Independentemente, às vezes parece que não é verdade, mas ganhou o candidato que ambos apoiamos. Mas às vezes até parece que se esquecem, não é? Diga. Porque é que os senhores rejeitam qualquer coligação com o Chega? Nós rejeitamos coligações com... Quer dizer, nós. Perguntar, eu não respondo pelo CDS. A resposta pelo PSD já a disse muitas vezes. Portanto, o Chega, para ter conversa com o PSD, tem de se moderar. O Chega não se tem moderado, antes pelo contrário. Portanto, não há mudança nenhuma, não há conversa nenhuma, muito menos coligação, não é? Mas o senhor, na declaração que fez na noite eleitoral das presidenciais, pareceu muito satisfeito com os resultados da prefeitura. Eu? Não tenho razões para isso, não. O que eu expliquei, quer dizer, eu já dei algumas aulas, acho que tenho alguma capacidade para explicar as coisas e as pessoas entenderem. O que eu expliquei é, quando estão a tentar dizer
que as votações que o Chega teve foram todas à custa de votos que seriam do PSD, eu expliquei que nos distritos comunistas, Porto Alegre, Beja e Évora, o Chega ficou à frente do Partido Comunista. Portanto, se ficou à frente do Partido Comunista, como é que se pode dizer que naqueles sítios tirou votos do PSD que o PSD não tem? Foi isso que eu expliquei. Também em distritos onde o PSD costuma ter peso eleitoral. Também. Mas aquilo que os... Mas aquilo que os comentadores do PS, que são quase todos comentadores, poucos não são, não é que eles são afetos ao PS, que tentam explicar, é o inexplicável. E, portanto, neste momento, já estavam a tentar explicar que em distritos como, particularmente, Beja e Évora, nós somos pujantes, tão pujantes, que demos tantos votos que até houve um partido que conseguiu ganhar, o Partido Comunista Português. Eu estava a tentar explicar este absurdo. E acho que tenho alguma capacidade para me fazer entender. Agora, só me faço entender junto de quem quer entender. Caso contrário, não é possível, não é? Mas acha que se fez entender sobre esse discurso que utilizou também? Acho que sim. Agora, há quem não queira entender. E aí é como quando damos aula aos alunos que não querem aprender. Também já não há nada a fazer. Agora, quando querem entender, ou quando querem aprender, quando são alunos, entendem bem o que estamos a dizer, porque eu ainda me vou sabendo exprimir, como sabem, não é? Só para dizer há pouco, muito rápido porque ficou pendurado há pouco. Dizia há pouco que as questões dos jornalistas se repetem e que já as respondeu. A questão é que as circunstâncias mudaram entretanto. Daí as questões repetirem-se. O que eu lhe pergunto é se esta reunião serviu também para fazer uma espécie de tempo e resultado sobre a situação da direita portuguesa, e se não foi, como vejo pelo seu projeto, e se não foi, se isso significa que ambos entendem que não é necessário repensar e ajustar as estratégias políticas perante este novo cenário, em que há um crescimento da direita radical, que ameaça ocupar espaço do PSD e do CDS, e na sequência desta pergunta uma outra. Com que nível de preocupação é que olha para este cenário de crescimento de uma direita radical, que ouvimos durante a campanha eleitoral acusá-lo de ser um travesti de direita, com que nível de preocupação é que encara o facto de poder precisar deste partido para formar governo? Não falamos disso ali dentro e não falamos mesmo, porque aquilo que nós hoje estávamos aqui a tratar era de um acordo para as eleições autárquicas e tratadas autárquicas. O CDS fez grandes reflexões sobre a direita e a esquerda e o centro, ou se nós fizemos noutra sede, outra coisa. Naturalmente, cada vez que há uma eleição, seja qual for, há reuniões onde nós analisamos enfim, os resultados eleitorais, e isso foi feito, isso é feito internamente, não tem que vir para a praça pública e por aqui ficamos. Não há sinais de preocupação, então? Não tenho muita preocupação, não. Devo-lhe dizer, tenho confiança na pujança do PSD e, acima de tudo, na pujança do centro. Estamos sempre a falar de direita, não é só o seu caso. Acho que aí tenho de falar mais com o Francisco, comigo falo mais do centro. E, portanto, eu tenho grande confiança que as forças mais moderadas e as forças do centro, e que inclusive tiveram uma votação absolutamente esmagadora no domingo, consigam naturalmente continuar a impor-se como se têm vindo a impor ao longo dos anos em Portugal. Sem mudar a estratégia? Sem ser necessário adaptar a estratégia à nova realidade? Sim, portanto, se está à minha espera, estão à espera que eu vá fazer agora um discurso à direita e violento para ir tentar captar uns votos que venham com esse discurso violento à direita, bom, esse não é o discurso do PSD, muito menos o meu. Teria então o PSD ter um líder completamente diferente para se colocar lá à direita com um discurso daquele género, para em termos de marketing tentar ir buscar esse tipo de votos. Era capaz de perder os votos moderados. Nós temos princípios ideológicos, temos uma história e eu próprio tenho um perfil. E, portanto, obviamente que há sempre pormenores de ordem tática que se respeitam, mas a estratégia e a ideologia não mudam. Portanto, não podem esperar que um líder do PSD desate agora com um discurso radical à direita para ir buscar o que quer que seja, porque isso não é assim. Eu não estou aqui na política por qualquer preço, para qualquer discurso, para taticamente tentar isto e aquilo. Não. Temos um espaço, e o nosso espaço, acima de tudo, como se sabe, um espaço no centro. Eu queria fazer duas perguntas, uma muito rápida, que eu fiquei sem perceber. Sobre o acordo, se tem uma baliza de municípios onde se podem vir a coligar nestas próximas eleições. E depois queria perguntar também uma outra coisa, ainda sobre a campanha eleitoral, e aproveitando que estamos aqui ao lado do posto de Sá Carneiro. Sá Carneiro foi invocado quase todos os dias por André Ventura durante esta campanha eleitoral. Até um militante socialista, Francisco Assis, veio
estranhadas do facto do PSD nunca ter vindo defender a honra de Sá Carneiro e fê-lo dizendo que era um insulto à memória de Sá Carneiro. Eu queria ouvir o Presidente do PSD sobre isto. Não é verdade, agora já não me recordo exatamente quanto, mas eu comentei isso em público, justamente o facto de ele estar a puxar a si aquele que é o fundador, e cuja fotografia está ali à minha frente, o principal fundador, não o único, do PSD. Obviamente que não há qualquer similitude. Aliás, se nós lermos os escritos do Dr. Sá Carneiro, é evidente que temos de os enquadrar no tempo, que são os escritos pós 25 de Abril, que são 74, 75, temos de os enquadrar no tempo, e todo o tempo tem a sua conjuntura e a sua limitação. Os escritos do Dr. Sá Carneiro são muito à esquerda, digamos assim, são claramente de centro, bem à esquerda, e portanto não tem nada a ver uma coisa com a outra. E sobre a baliza do acordo? Não há balizas, ou seja, nós estamos disponíveis para fazer os acordos, as coligações em todos os sítios onde localmente assim queiram e façam essa proposta às direções nacionais. Depois logo vemos. Muito bem. Uma questão em relação a essa questão, a esse tema. Imaginemos que as estruturas locais dos dois partidos entendem que é necessário e profícuo um acordo com um outro partido, nomeadamente o Chega. Havia essa disponibilidade destes dois partidos para que essa vontade fosse cumprida? E depois tinha uma pergunta para os dois, mas em sentido... Essa fica já? Não. É o que vai estar no acordo. Essa não. Depois, uma outra questão. Francisco Rodrigues dos Santos, numa altura em que existem vozes críticas da atual direção do CDS, se o facto de agora estar em cima da mesa já um acordo para as autárquicas é um acordo de sobrevivência política desta direção, e para o Dr. Rui Rio, se esta convulsão ou estas divergências que existem no partido com quem está a acordar, se também podem pôr em causa este acordo futuro. Francisco responde já, mas eu digo-lhe, quem telefonou para convidar para a reunião fui eu e não ele a mim. Portanto, tem nada a ver com o CDS, não é com problemas do CDS. Fui eu que lhe liguei para marcar a reunião que tivemos. Portanto, não foi ele que fez isso. Quanto às questões internas do CDS, não me dizem respeito e não são naturalmente para nós impeditivas de nós irmos trabalhando com aquele que é legitimamente o Presidente do CDS, não é? Como sabem, não estamos no local apropriado para discutir questões internas do CDS, mas eu posso responder à sua pergunta de forma taxativa. A legitimidade desta direção do CDS não se mede em artigos de opinião nos jornais, mas em votos dos militantes expressos em Congresso. E a minha direção do partido foi, há um ano atrás, eleita no órgão máximo do partido, no Congresso, onde contou com mais de 65% dos votos dos militantes do partido. Daí que nós, desde essa altura, estamos a executar um programa, foi a moção que foi sufragada neste Congresso, que continha um calendário eleitoral que passava por preparar o partido, capacitando os instrumentos políticos para ter bons resultados nas eleições autárquicas. E aqui estamos, uma vez mais, a dizer o que sempre dissemos. Aliás, na altura, eu até estive no Congresso do PSD, em Viana do Castelo, foi talvez a minha primeira representação externa do partido, onde disse que tinha um grande objetivo para estas eleições autárquicas, era que PSD e CDS pudessem concorrer coligados no maior número de conselhos possível, desde que isso permitisse derrotar a esquerda no poder. E aqui estamos, neste momento, a consagrar e a traduzir esse mesmo entendimento, desde que as nossas estruturas locais, portanto, num processo ascendente, assim o entendam e submetam esse pedido às direções de ambos os partidos. Portanto, entendemos que esta ideia de um centro-direita forte, e aqui acho que temos uma boa complementaridade, em que o Dr. Rui Rio, e bem, sempre se assumiu como homem centrista e eu como mais à direita. Portanto, o centro-direita creio que pode ter aqui uma potência e uma força capaz de criar uma alternativa, como aconteceu nos Açores, nas eleições presidenciais. De facto, o candidato apoiado por ambos os partidos, e às vezes parece que isso é um bocadinho olvidado, ganhou, e agora nas autárquicas creio que podemos dar uma pujança, um fulgor às nossas estruturas para obterem bons resultados eleitorais, somarem novos mandatos, se possível, novas câmaras conquistadas à esquerda. Portanto, esta é a nossa perspectiva, foi para isso que trabalhámos e cá estamos para fortalecer o nosso espaço e as nossas famílias políticas. Só para perguntar se cabem os independentes também nesse acordo. Quer dizer, Os independentes como? Alguém que não seja isso. do partido. Não, ouça, Listas os independentes não podem, nem os partidos não podem fazer coligações com os independentes. Isso é impossível. Presidentes de candidatos.
Sim, nas autárquicas, um movimento independente não se pode coligar com um partido. Não, mas o partido Percebe? pode decidir apoiar algum independente. Portanto, o partido renunciar a uma candidatura e candidatar-se e apoiar uma candidatura independente? Sim, isso é uma decisão de cada um dos partidos. Um candidato que não seja do PSD nem do CDS, uma personalidade independente não pode ser candidato a uma Câmara Mas das listas do partido? de listas com não. Aqui estão uma coligação, é um acordo de coligações. Pronto. E há bocado perguntaram se estava alguma vedada. Respondíamos que é o Chega. Pronto. E que as outras, depois logo se via, não estavam vedadas. E agora pergunta-me, e se mesmo um partido é um movimento independente? É sim a pergunta. Não pode ser, isso é impossível. Se o PSD e o CDS juntos Sim. têm abertura para apoiar um independente que possa concorrer. Sim, vamos lá ver uma coisa. Sim, imaginemos uma coligação qualquer, um conselho qualquer. Não é obrigatório que o candidato, o cabeça, seja militante do CDS ou militante do PSD. Não, pode não ter militância, pode ser um independente, isso pode, se é essa a pergunta. Bom, agora, um movimento independente é que não há, por lei não há coligações. E cá para mim bem, não é? Cá para mim bem. Podia-se adequar a Rui Moreira no Porto, neste caso. Isso nós não falamos de nenhum caso específico, nem vou aqui falar de nenhum caso específico. Não é? Quando é que vão ter candidatos? Hã? Diga, desculpa. Sabe-se de alguma previsão para quando é que terão candidatos? Isso, enfim, o CDS terá um timing para si, nós teremos um timing para nós, quando houver em conjunto tem de ser. Eu, como lhe disse, até às eleições presidenciais não, a partir de agora vamos começar a dar os passos e vamos começar a aprovar candidatos, não é? Portanto as conselheiras a propor, as distritais a propor-nos a nós e nós a aprovamos. O secretário-geral agora não está aqui, ele é que coordena isto. A partir do dia 1 de fevereiro, pronto, podemos começar efetivamente a assumir candidatos em função daquilo que tática ou estrategicamente entendermos adequado. Mas há 308 conselhos, como sabe, não é? Sem falar em nomes, o PSD admite, em teoria, apoiar, por exemplo, em Lisboa, um candidato, um cabeça de lista, que não seja do PSD, que seja do CDS. O PSD admite, em teoria, está-me a perguntar, em teoria, não há uma regra que eu diga, ainda há bocado respondi, tem de ser todos militantes do PSD, ou do parte do CDS, todos militantes do CDS. Portanto, em teoria, quase tudo pode ser, não pode ser do Chega, não pode começar, mas em teoria, sim.